já são 60 anos. E se puxamos de 2002, a data de falecimento do meu pai, que Deus o tenha, são 20 anos. É muito tempo. Mas eu guardo muita memória. Guardo memória anterior também de 1962, que para mim significava uma mudança em tudo, uma mudança para mim, uma mudança na minha infância, na minha adolescência, uma mudança também na convivência com as pessoas, uma mudança do ponto de vista especialmente convivência cultural, aprendizado, descobertas, e também eu posso confessar que é uma mudança libertária em questões não apenas geográficas, mas também em questões culturais, em questões sociais. Eu lembro da minha infância, lembro da escola francesa, ou dos meus amigos que eram francófonos ou não, os meus amigos judeus ou não, cristãos ou muçulmanos, tanto faz, mas de uma certa forma o Egito representava um bloqueio, para não dizer mais do que um bloqueio, e representava também uma censura, e representava também uma perseguição muito mais antissemita do que política. Daí a grande confusão, do que eu entendo também, mas isso é um outro capítulo da história, que é o antissemitismo. É uma perversão plantada, não forçosamente pelo povo, não é uma semente que nasce da cabeça do povo, quando me refiro especificamente ao povo árabe e ao povo muçulmano também. Povo muçulmano, com algumas exceções em relação ao islamismo jihadista bem entendido, mas eu não quero me ater em questões políticas aqui nesse momento. Eu venho mais para uma questão de data, esses números redondos que nos fascinam, e também explicar um pouco o que eu carrego. Eu tenho um amigo, vocês vão reconhecer imediatamente, muito querido, muito próximo nesse projeto dos judeus do Egito, que ele sempre dizia para mim: Sami, roubaram minha infância. Ele não lembra de nada. Eu lembro de tudo. E eu fui buscar na minha memória, talvez fatos realmente vividos, tal como eu posso citar ou não, dos primeiros momentos que eu soube que alguma coisa estava acontecendo na família. E isso data da época que eu tinha em torno de 3 ou 4 anos. Repito, isto data da época que eu devia ter em torno de 3 ou 4 anos, do meu avô, conversando com ele mesmo, olhando para um espelho e se perguntando em árabe: onde você está, meu filho? Era a época da primeira imigração da família Dweck, meu tio, recém-falecido, especificamente agora em 2021, Joseph Dweck, que Deus o tenha em paz. Eu tenho essa data, talvez seja a data mais remota onde eu possa me reconhecer e entender que nós estávamos vivendo um momento importante. O outro momento foi em torno de finais de 1961, quando meu pai me chamou para dar uma volta. Eu era uma criança dita esperta, né? Quer dizer, tinha algumas tiradas. Eu posso dizer que sou uma pessoa relativamente complicada, que grande parte dos que vão me assistir, amigos e familiares, deverão reconhecer. Mas, enfim, eu acho que cada um tem o seu caráter, cada um tem o seu jeito de ser, e assim que meu pai também entendia do meu caráter, o filho dele, uma extensão dele, de uma certa forma, e também uma extensão da minha mãe, evidentemente, que fazia o papel dela, que me surpreendeu muito durante a época da imigração. Meu pai, certo dia, me chamou: Sami, me acompanhe. Aí, onde? Viens avec moi. Suis-moi. Nous avons quelque chose à faire, entre toi et moi. Vou traduzir para o português.
venha comigo, me siga, temos algo a fazer, entre nós apenas. E eu a acompanhei. Nós descemos o prédio onde morávamos, na rua Shawarbi, para quem conhece o Cairo pode reconhecer, e viramos à esquerda, a caminho de uma avenida um pouco mais movimentada, a caminho do Solimão Pachá, para quem sabe um pouquinho melhor. Meu pai carregava um pacote grande, pacote de papel pardo. Parecia um pacote de embalar pães e doces da padaria, algo semelhante. E eu caminhava ao lado do meu pai, rumo a um determinado endereço que ele não me contou, ele me falou simplesmente: venha comigo, me siga. Eu senti que o meu pai queria algum tipo de segurança, de que ele estaria bem acompanhado numa função e num trajeto bastante especial. Diria uma função, porque ele me pediu que eu mantivesse silêncio em relação à nossa caminhada. E nós chegamos ao destino, que era uma agência de viagem. Ele abre o grande pacote de papel pardo e ele começa a tirar montes de dinheiro enrolado em elástico e colocar em cima da mesa, um comptoir, como se diz em francês, daquele lugar onde nós estávamos. Nós estávamos numa agência de viagens, o escritório do Cairo da Air France, se não me engano, se não fosse o escritório principal, era um dos. E ele foi, junto com o atendente, contando dinheiro, um pacote em cima do outro, um pacote em cima do outro, parecia que não tinha fim. Aquilo ali deve ser um montante enorme. E eu entendi que a razão do silêncio era um silêncio necessário, para que pessoas erradas não soubessem de que alguma coisa ia acontecer. A nossa saída, que para uma questão de segurança poderia significar até mesmo uma fuga, mas para mim não era uma fuga. Era um começo de libertação. Esse foi o começo da libertação para mim. Quando, alguns dias depois, veio a história da saída de madrugada a caminho do aeroporto do Cairo. Eu paro por aqui para continuar depois.